humano não toma suas decisões baseadas apenas em aspectos racionais, aspectos objetivos, quantitativos, numéricos. Sabemos agora que as premissas da racionalidade elas eram irreais, não dá para mapear tudo em modelos matemáticos. Apesar de os defensores dos modelos racionais saberem, evidentemente, que os humanos não são assim 100% racionais, os seus modelos precisavam simplificar, deixando de fora de difíceis, mas fundamentais aspectos emocionais. Hoje esses erros são facilmente percebidos, mas antigamente não era assim. A academia, corporações e organizações governamentais acreditavam que as estratégias deveriam ser planejadas. Isso influenciou e ainda nos influencia. Era o pensamento dominante. E como mudou? Resumidamente, a partir do pioneirismo de cientistas que estudaram decisões e comportamentos humanos, como Herbert Simon, Nobel de Economia em 1978, e pesquisas que introduziram os sites da psicologia na economia, notadamente Amos Tversky e Daniel Kahneman, sendo que Kahneman foi prêmio Nobel de Economia em 2002. Então, a ideia de que o ser humano deveria ser racional, completamente racional, ela foi dando lugar à teoria da racionalidade limitada, abrindo um novo campo científico da economia comportamental. A racionalidade limitada, ela entende que o indivíduo como um indivíduo parcialmente racional e parcialmente não racional, sendo esse não racional uma parte importantíssima da forma como julgamos e decidimos, o que tem tudo a ver com pensar estrategicamente. Isso é vital. Qualquer um que queira influenciar de alguma forma seu futuro precisa conhecer esses mecanismos. Vamos ver o básico necessário para ter uma noção de como os cientistas agora veem a questão do julgamento de tomada de decisão. Bom, houve nessas pesquisas uma identificação didática de dois processos mentais. Esses dois processos eles são capazes de processar informação e formular decisões. E esses processos foram batizados de Sistema 1 e Sistema 2. O livro Rápido e Devagar, que Daniel Kahneman publicou em 2011, Amos faleceu em 1996. Esse livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele traz em uma linguagem acessível boa parte de décadas de pesquisa. Eu recomendo com total confiança esse livro, muito bom. Para o nosso caso, que temos o propósito de nos desenvolvermos como estrategistas, o valor está em identificar duas formas de formulação de estratégia, que tem fundamentação em pesquisas profundas no campo da psicologia cognitiva. Vamos ver cada um desses dois sistemas. O sistema 1, ele é intuitivo, inconsciente, rápido, automático. Ele trabalha com tarefas complexas. E ele é baseado em aprendizados do passado. As decisões com base no sistema 1 não são necessariamente contrárias à racionalidade e podem sim envolver cálculos e avaliações que envolvem muito aquelas que poderiam ser feitas pelos processos pesados, mais racionais do nosso cérebro, que nós diremos que é o sistema 2. O sistema 1, ele se desenvolveu para que o ser humano resolva as questões automáticas do dia a dia. Eu não tenho que parar para pensar quando que eu vou trocar a marcha do carro, se é que alguém troca a marcha do carro hoje em dia. Eu não tenho que parar para pensar para fazer um cálculo, por exemplo, de 3 mais 3. Isso é feito automaticamente. Fugir de uma situação de perigo. Esses são processos mentais característicos do sistema 1. E são processos que, apesar de rápidos e automáticos, eles são complexos. Por exemplo, dirigir um carro num trânsito complicado é feito pelo sistema 1. E não existe ainda uma forma objetiva e quantitativa de se fazer isso. Uma inteligência artificial, um programa que seja capaz de dirigir um carro em qualquer situação. Mas claro que nós temos aí os carros automáticos, que já conseguem se resolver na maior parte das situações, mas ainda não estão 100% aprovados. O meu ponto aqui é o seguinte: o sistema 1 ele é rápido, automático, ele trabalha com uma complexidade de informações muito grande. E o sistema 1, às vezes, ele precisará ser suplementado pelo sistema 2. Os processos do sistema 2, eles são conscientes, eu sei que eu preciso estar ligado naquilo que eu estou fazendo. Eles são explícitos, analíticos, deliberados, no sentido, eu escolho fazer aquilo. São racionais, eles são normalmente sequenciais. E, infelizmente, apesar de todo esse poder, o sistema 2 também é lento.
e ele luta com excesso de complexidade. E ele também é um sistema que precisa de muita energia para funcionar. Comparando aqui, uma atividade do sistema 1 é resolver a questão, o exemplo que eu dei, 3 mais 3. Para resolver, por exemplo, uma questão do tipo 423 vezes 747, se a pessoa não for um gênio matemático em cálculos, ela vai precisar sentar e fazer aquele cálculo com calma, deliberado, analítico, racional, sequencial, cada parte daquela multiplicação vai ser feita numa etapa. E voltando então ao sistema 1, é importantíssimo a gente saber que a qualidade das decisões do sistema 1 depende da qualidade e relevância das informações que o indivíduo acumulou ao longo do tempo. É a história daquele aprendizado que é passado de pai para filho, aquelas coisas intuitivas. Quanto mais experiência tem a pessoa, mais chance ela tem de acertar se aquela situação, veja bem, se aquela situação for semelhante às experiências que ela teve. Por exemplo, aprendizado e treinamento podem fazer a diferença, como podemos observar em competições esportivas. O atleta que se prepara, que treina, ele tende a ter mais sucesso. E para qualquer situação que seja estressante, um bombeiro que vai enfrentar uma situação de incêndio, se ele estiver bem treinado, ele tende a executar aquela tarefa de forma mais eficiente. Mas aqui há uma armadilha, que ela já foi identificada há muito tempo. Veja esse artigo aí do Kahneman e do Tversky. Julgamento em situações de incerteza, heurísticas e vieses. As decisões instintivas do sistema 1, elas têm características que limitam a sua efetividade. Justamente por se basear em experiências passadas, decisões intuitivas podem carregar fortes vieses. Vieses são tendências que influenciam a forma de eu ver o problema. E elas estão limitadas ao meu conhecimento prévio. E ainda há no sistema 1 o uso de atalhos mentais, as heurísticas, que são avaliações superficiais da situação que são muito úteis no dia a dia e são muito perigosas para casos mais complexos. O sistema 1 tem vários outros problemas, como o enquadramento estreito de curto prazo, crenças infundadas e péssima capacidade de lidar com probabilidade, dentre muitos outros problemas. Ou seja, o sistema 1, esse intuitivo, ele é muito poderoso, mas ele pode levar a graves erros. Maravilha. Temos o sistema 1 e o sistema 2, cada um com suas questões. E como conectamos tudo isso aí à estratégia? Estratégias do sistema 1 são baseadas na habilidade de perceber, de compreender as situações e enxergar possibilidades que mentes menos perspicazes deixariam passar despercebidamente. Essa forma de pensamento estratégico é muito apreciada desde os tempos antigos. É o retrato do que os gregos chamavam de metis, a sabedoria, exemplificada em Odisseu, com a sua capacidade de lidar com ambiguidade, perseguir, mesmo diante dessa ambiguidade, perseguir seu objetivo de longo prazo. Napoleão falava do coup d'œil, como o talento de ser capaz de perceber em um olhar, em um relance, as possibilidades oferecidas no campo de batalha. O que Clausewitz chamava de gênio militar é o coração do sistema 1. Mas como vimos, o sistema 1 tem suas armadilhas, especialmente heurísticas e vieses. E é aí que precisamos do sistema 2. E o sistema 2 precisa de esforço. Então, uma maneira de compreender a estratégia é como o sistema 2, lutando com o sistema 1, procurando corrigir preconceitos, sentimentos, estereótipos, mas validando boas ideias, reconhecendo o que é fora do comum naquela situação. Porque o sistema 1 ele trabalha com experiência, aquilo que não está no universo da experiência da pessoa, ele precisa ser buscado com o sistema 2. E o sistema 2 procura levantar novos fatores, novos atores que estão ali naquela situação, novos personagens, o que mudou no ambiente, outras oportunidades, ameaças que não poderiam vir do sistema 1, porque o sistema 1 trabalha com aquilo que a gente já conhece. E qual o sistema mais importante? Os dois são importantíssimos. A questão é por onde você começa. Estratégias do sistema 2 são aquelas predominantes na fase que chamei de racionalidade radical. Não tendem a facilitar a imaginação, a intuição e a criatividade. E um alerta. A capacidade proporcionada pelo sistema 1 pode ser perdida em razão de uma priorização de metodologias formais e a intenção de reduzir a intuição e valorizar a análise. Veja as consequências do excesso de racionalismo, reforçado pela teoria dos jogos, na criação de planejamentos estratégicos formais que acreditam poder prever o futuro. Então, o uso dos dois sistemas em sintonia é a chave para desenvolver melhores estratégias.
Vou compartilhar um slide do curso que eu fiz sobre estratégia lá nos Estados Unidos, que trata desse equilíbrio. Uma tradução livre, o que o general Luke falou, é necessário um equilíbrio entre abordagens quantitativa, objetiva, e qualitativa, subjetiva, para avaliações. A avaliação, especialmente quando avaliando o ambiente operacional e a campanha, é difícil e, em muitos casos, subjetiva. Mas mesmo quando as pessoas têm consciência que precisam decidir estrategicamente, quase nunca estão muito entusiasmadas com o esforço mental necessário. Usar o sistema 2 dá trabalho. O que se observa é que as estratégias são normalmente inconsistentes e superficiais, mostrando mudanças de preferência ao longo do caminho, respostas ao que não é vital, confundindo parceiros com competidores e ignorando a necessidade de ao menos tentar entender as possibilidades dos oponentes. E muitas reações são displicentes, tomadas sem muito uso da razão ou análise de alternativas, com julgamentos rápidos, priorizando a plausibilidade. Plausibilidade é aquilo que parece real, ao invés da realidade mais complexa que tem que ser estudada. As pessoas não são naturalmente estrategistas. Isso requer esforço consciente. Difícil, mas há uma esperança. E Clausewitz, ele entendia que isso, que esse conhecimento, essa capacidade estratégica, ela poderia ser desenvolvida por meio da educação, do conhecimento, do estudo e da experiência, de colocando isso em prática. Então já começamos a perceber que a chave não está em fórmulas prontas ou roteiros de planejamento, mas está no estrategista.